E a respeito, amados, assim, de escatologia, né? Na verdade, esse nome escatologia, né, já foi os estudiosos, os teólogos, as pessoas que organizam, vamos dizer assim, a compreensão da palavra, para poder a gente ter condições de estudar, e aí coloca, digamos assim, uma palavra técnica, né? Escatologia. Mas, na verdade, amados, o evangelho é escatológico, né? Toda a mensagem do evangelho é relacionado, né, às coisas que irão acontecer. Você vê que quando Jesus Cristo diz, né, no evangelho de João, olha, na minha casa tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, ou seja, sempre a expectativa, olha, vocês fiquem ligados, porque eu vou e eu volto, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Quando ele estava celebrando a ceia, né, ele diz, olha, eu estou fazendo isso aqui com vocês, depois eu irei partir, e vocês continuem fazendo isso em memória de mim, porque eu celebrarei essa ceia novamente com vocês. Então, toda vez que nós estamos aqui, amados, participando da ceia, nós estamos celebrando também algo escatológico, amém? Fazemos, não é, com a presença dele, digamos assim, invisível, não é? Vamos dizer dessa maneira, mas um dia nós estaremos celebrando a ceia com o Senhor de forma visível, né? Contemplando ele realmente como ele é, né? Então a ceia já é também nesse mesmo assunto, né? De olhar para o futuro, para o Cristo que vem, na sua glória e na sua majestade. Na verdade, mas a gente diz assim, é uma forma de dizer, eu estou esperando Jesus, né? É uma forma da gente dizer, mas na verdade, nós não estamos exatamente esperando Jesus, porque Ele nunca nos abandonou, amém? Ele diz, olha, eu estarei convosco para sempre, né? Eu estou com vocês. Então, a gente está esperando o quê? A manifestação da sua glória, amém? Quando Ele virá em glória e majestade, porque Ele continua conosco, não é assim? E, amados, toda a história do Evangelho é com esse olhar, olha para frente, Jesus Cristo vem, aguarda, fica na expectativa, né? Vive o dia de hoje como se hoje fosse o dia, não é assim? Então, esse envolvimento, toda essa expectativa, toda essa forma de se portar, é com um olhar lá no futuro. O apóstolo Paulo diz, olha, se a gente espera em Cristo, né, somente nas coisas aqui dessa vida, a gente está vivendo com as pessoas mais miseráveis. A única expectativa que a gente tem em Deus são coisas, digamos assim, naturais, né, do dia a dia. A gente ainda não compreendeu o que de fato a expectativa em Cristo. Então, estudar, amados, esses assuntos vai produzir em nós um sentimento de valorizar realmente o que importa, de colocar o nosso olhar em Cristo, nos valores eternos, no cumprimento das promessas. Amados, olha, a gente vai se desligar de muitas coisas. A palavra diz, olha, eu não quero nenhum de vocês embaraçado com as coisas dessa vida. Às vezes a gente não vive 80 anos, mas está envolvido com um problema que nem 200 anos dava para resolver. Mas uma coisa só é necessária. Enquanto a gente vive, é olhando para o Cristo, olhando para o cumprimento das promessas. Amados, se os irmãos prestarem atenção nas coisas que a gente falou aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, mas ele viveu os seus dias com a convicção de que Jesus Cristo ia arrebatar a geração dele. Os irmãos lembram quando ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, ou seja, nós quem ele, para aquele dia, né, as pessoas, quem já morreu vai ressuscitar, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez com expectativa, ele tinha uma segurança de que o arrebatamento iria acontecer ainda na geração dele. E isso nos passa uma lição, que a nossa vida aqui tem que ser no mesmo ritmo. Eu vou viver crendo que eu faço parte da geração do arrebatamento. O que é que isso muda? Muda em quê? Muda
todo o meu comportamento da vida. Eu não vou guardar ressentimento, eu não vou alimentar mágoa, eu não vou criar desejo de vingança, eu não vou colocar o meu coração nas riquezas, eu não vou colocar o meu coração nas... Mas a gente vai estar com um olhar totalmente focado no Senhor. Eu vou viver hoje, porque pode ser que hoje seja o dia. E aí, amados, passou 10 anos, 100 anos, não é? 1000 anos, o apóstolo Paulo morreu. E o arrebatamento não aconteceu na geração dele. Porém, amados, ele partiu com uma segurança, dizendo: eu estarei com Cristo, que é infinitamente melhor. Porque para mim, o viver aqui é Cristo. É como alguém, só fala em Jesus, só fala em Jesus, só fala em Jesus. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ele viveu por aqui, amados, com essa expectativa. E eu estou dizendo para os irmãos que a gente tem que seguir no mesmo caminho. Passar a nossa trajetória de vida aqui com essa expectativa. Sabendo, amados, que quando chegar o dia da nossa partida, não é? Seja porque cumprimos o propósito, seja porque nossos dias terminou aqui, não é? A gente vai estar com Cristo. Mas se a gente não tiver com Cristo por ocasião, né, do arrebatamento, ou seja, não é, ele veio, a gente subiu, a gente por acaso morreu antes, amados, se isso acontecer, ainda assim também estaremos com Cristo. Estaremos com Cristo ou pelo arrebatamento, ou pela nossa partida, ou de um jeito ou de outro, estaremos com Cristo. Amém? Então isso tem que ser uma segurança para nós. Amados, olha, tem um texto aqui em Hebreus, capítulo 2. É importante a gente trazer esse texto, mas veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, olha aqui, irmãos, veja esse texto. Eu não sei, ele é pouco conhecido, eu vejo poucas pessoas falando sobre ele, mas olha o que aqui diz. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amados, esse texto aqui, ele diz o seguinte: olha, Satanás aprisionou muitas pessoas, tornou pessoas escravas, com o pavor da morte, ameaçando com a morte, colocando a morte como um assombro, como um terror. Muitas pessoas viveram de forma com pânico, perturbadas, amedrontadas a respeito desse assunto, porque por causa disso, Satanás colocou essas pessoas em prisão. Mas Jesus quebrou essa servidão, porque ele, passando pelas mesmas coisas, ele por meio da morte, provando que morrendo e ressuscitando, e garantindo para nós também a mesma condição de ressuscitar, a morte perdeu o seu veneno sobre nós. De forma que Satanás hoje não pode mais nos perturbar, dizendo: você vai morrer, vai morrer. Amados, para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você percebe isso, amados? Sobre essas coisas, a incerteza da eternidade, isso não é problema para nós. Claro que a gente quer viver, quer desfrutar da longevidade, viver as nossas gerações, os nossos filhos, mas isso são coisas naturais. Porém, nosso coração não está nessas coisas. Pelo menos não deve estar. Tem uma música que minha esposa canta em casa, às vezes ela está lá e bota o celular e fica cantando essas músicas. Eu nunca disse isso a ela, mas vou dizer agora. E às vezes eu fico triste, amados, com a música que ela bota lá. Me dá um desapontamento assim. Mas não é porque que a música é feia. A música é muito linda. Na verdade, ela tem um bom gosto. Mas eu não lembro como é a música, mas a música diz mais ou menos assim: nada é melhor do que o teu amor, Cristo, por mim.
E ela fica cantando lá, nada é melhor do que o amor de Deus por ela. Não existe nada nessa vida que seja melhor para ela do que o amor de Deus por ela. E eu fico meio assim, meio ciumado, porque, porque eu perco para Cristo no coração dela. Os irmãos entendem isso? Eu perco para Cristo, né? E aí, eu tento ajeitá-la, né? Eu vou cercando, eu quero cercá-la, eu quero agradá-la, né? Vou na rua alguma vez, trago um chocolate e vou tentando cercá-la de carinho, de afeto, de alguma maneira, tento ajeitar, agradar, e ela gosta do meu agrado, entendeu? Ela fica toda fofa, mas ainda ela é capaz... Mas ainda assim ela é capaz de dizer, nada é melhor do que o amor de Deus por mim. Olha que coisa maravilhosa, amados. E de fato, esse deve ser um sentimento em todos nós aqui. Nós temos o agrado da nossa mãe, do pai, do filho, a gente uma coisa, a outra, não é? Os filhos têm a corda do nosso coração, não é? Nossos pais, para quem ajeita, para quem agrada os pais, né? Às vezes uma pessoa já tem 80 anos, um exemplo, uma pessoa pode ter 80 anos e aí a mãe falece, um exemplo. Aí a pessoa tem aquele sentimento, eu estou órfão, minha mãe faleceu. A pessoa com 80 anos, não é? A mãe faleceu, se sente órfão. Mas por quê? Por causa do apego, da ligação, do sentimento. E assim, mas a gente vai criando raízes e relacionamento. Mas essa é uma certeza, nada pode ser melhor para nós, isso de convicção, do que o amor de Deus. Amém? Sabe, mas a gente cantou esse hino aqui, a canção do Apocalipse, que música maravilhosa. Existe, amados, um perigo muito grande da gente passar a nossa vida toda envolvido com as coisas da igreja, né, com as atividades, com as programações, e não desenvolver um amor por Cristo. Pode ser que a gente se acostume a fazer todas as coisas e não conheça Cristo. Venha para cá porque é obrigação de vir. Faz as coisas porque tem que fazer, receber um cargo, uma função. Você está na escala hoje, você está na programação hoje. E a gente cumpre todas as tabelas, mas sem desenvolver um amor por Cristo. Pode ser que a gente ame as programações e o trabalho. E até morra no cansaço e não ame. Amados, tem que arder uma expectativa em nosso coração de amar o Cristo. De virmos para cá e amar, expressar amor. Por quê? Porque nós somos a noiva que está na expectativa da chegada do noivo. Amém? Esse é o enredo, amado, de toda a vida cristã, como uma noiva, ataviada, adornada, sem mácula, sem mancha, pronta, ali na expectativa. Apaixonada, eu amo. E a gente consegue fazer isso quando a gente está aqui, amados. É um tempo dedicado para isso, porque lá fora a gente tem muita distração. Mas aqui a gente está focado, não é? E é um momento que a gente pode ficar mais à vontade e expor, né, nosso sentimento pelo Senhor. Né? Não podemos nos deixar seduzir por isso, de passar toda a vida e não desenvolvermos o amor por Cristo. Amém? A gente vinha seguindo um raciocínio a respeito, né, a gente estava falando da ressurreição, da morte e da ressurreição, e nós falamos que a respeito da ressurreição, que ressurreição? Aquela ressurreição para nunca mais morrer, não é? Ela está dividida em duas partes. Existe a ressurreição para a vida e existe a ressurreição para a condenação. A palavra diz, olha, vai chegar o dia que todos os que estiverem nos túmulos, nos sepulcros, ouvirão a sua voz, ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E essa ressurreição para a vida, ela é dividida em quatro etapas. A gente viu que o primeiro a ressuscitar, né, com esse tipo de ressurreição para a vida, o primeiro foi Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz, ele é as primícias. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, olha, existe sim ressurreição. Tem algumas pessoas que estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Olha, se Cristo não ressuscitou, então a gente está perdido, está todo mundo nos seus pecados. Mas vocês sabem que Cristo ressuscitou.
E se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele. Mas em um certo sentido, todo mundo já ressuscitou. Ele diz, olha, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscar agora as coisas lá do alto, onde Cristo está, amém? Em um certo sentido, a gente, né, numa certa dimensão, a gente já participa disso. Mas esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição do corpo, onde aquilo que foi enterrado, né, mortal, né, vai se levantar da terra. Mas a ressurreição não é que a gente vai ganhar, pronto, aquele ali acabou-se, se desintegrou, desmanchou-se, aquele não serve para nada, vou dar outro. Não, amados, trocar não é dar outro, não é ressurreição. Ressurreição é levantar o que foi enterrado, porque um é o corpo terrestre, a semelhança do primeiro Adão, né, que foi terrestre, formado da terra, mas o corpo que vai ressuscitar é a semelhança do segundo Adão, do celeste, do homem que veio do céu. Uma é a estrutura do terrestre, outra é a estrutura do celeste. Tal como é o celeste, assim também nós seremos corpos celestiais. É enterrado em vergonha e é levantado em honra. É enterrado em fraqueza e é levantado em vigor. É enterrado em corruptível, e esse corruptível aqui, amados, quando fala assim corruptível, não é uma palavra relacionada, digamos assim, porque para a gente corrupção é o que acontece no mundo político, vamos dizer assim, né? A gente conhece palavra desse sentido, mas nessa forma que eu estou dizendo aqui, corruptível, ou seja, o corpo que é enterrado, é o nosso corpo é corruptível, ele tem ainda a possibilidade de se corromper, de apodrecer, de ser atingido por uma enfermidade, de se machucar, ou até mesmo de falecer, ou seja, ele está exposto a todos esses males. Então, esse corpo, que é enterrado corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade. É um corpo, mas incapaz, não é, de apodrecer, é um corpo perfeito, um corpo que vai conseguir atravessar, amados, os séculos dos séculos, vai conseguir atravessar o milênio e vai ter estrutura suficiente para estar em toda a eternidade. Porque esse corpo aqui, não é, dura aí os seus 80, a Bíblia diz, olha, 70, quando chega nos 80 é canseira e enfado, né, já vai enfraquecendo. Mas o corpo que vai ressuscitar, ele é incorruptível. É um corpo de honra, é um corpo de vigor. Amados, eu tenho para mim que a gente vai ter uma força excomungal, né? Uma força, sei lá, uma força, porque ele vai ser levantado com vigor. E aquilo que era corruptível, incorruptível. Esse será o nosso corpo, semelhante ao de Cristo, amados. Então, na ressurreição, a gente percebeu aqui, não é? Então, a gente vinha seguindo esse quadro, os irmãos estão acostumados com ele. Então aqui Jesus vem, né, e morre, aí ele ressuscita. Então ele é o primeiro a ressuscitar. E depois que ressuscita, amados, tem um julgamento. Jesus ressuscitou, né, com o corpo glorificado e foi à presença do Pai, não é, para passar por um julgamento. E quando ele chega na presença do Pai, o Pai fica satisfeito. Por isso que diz, olha, você desceu, não é? As regiões mais baixas, se humilhou à forma de servo, até se expôs à morte de cruz, uma morte vergonhosa, morreu, ressuscitou, e nessa ressurreição, né, ele se apresenta ao Pai, e o Pai fica satisfeito, se alegra, diz, olha, recebe tudo de volta, toda a glória que você tinha aqui antes de descer para esse mundo. E diante de você, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é toda língua, amados? Toda língua. Nossa, amados, as pessoas hoje, né, ridicularizam muitas vezes do Cristo, né? Esse Jesus, ridiculariza tal. Mas, amados, mas chegará o dia que toda língua
Às vezes, amados, olha, vocês têm ideia de autoridade. A gente tem uma ideia de autoridade. Às vezes você vai numa audiência, está lá, a plateia aqui, bancada, toda, aí fica lá todo mundo sentado, conversando, uma conversa, um pergunta uma coisa, a outra, todo mundo sentado. Aí quando diz, lá vem o juiz, pronto, silêncio, ninguém fala mais nada, porque, ó o juiz. Quem é doido de dizer alguma coisa? E olha, amados, e é porque é um juiz humano, falho, imperfeito, mas é a autoridade. Irmãos, daqui a pouco a gente vai ver outros textos, meu Deus. Quando o juiz, quando o Senhor se manifestar na sua glória, eita, amados, todos os poderes do mundo se prostrarão. Todos os reinos da terra se prostrarão. Não vai ter um gaiato. Os gaiatos, amados, todo joelho se dobra, toda língua confessa, Ele é o Senhor. Ridiculariza agora porque não está vendo, mas naquele dia toda língua confessará. Então, amados, aí Jesus ressuscita, depois, por sua ordem, a igreja do Senhor também vai ressuscitar, né? A igreja do Senhor está aqui, nesse período. E muitos irmãos já partiram. E nós estamos seguindo aqui a nossa vida. Mas no dia do arrebatamento, quando será o dia do arrebatamento? Irmãos, ninguém sabe dia, nem hora, nem sinal nenhum. A Bíblia diz que é na velocidade de um piscar. Quando o Senhor der a ordem, quando Ele der o alarido, ao som da trombeta, quando Ele der a ordem, amados, numa questão de segundos, frações de segundo, quem morreu em Cristo, as pessoas que partiram para a eternidade, hoje elas estão com o Senhor, o corpo está na sepultura, mas o Espírito está lá com o Senhor, numa questão de segundo, amados, esse corpo, ele sai da terra totalmente regenerado. O Espírito que está lá na eternidade com o Pai se une ao corpo. O corpo se levanta totalmente regenerado. Sobe ao encontrar com o Senhor. E nós, pela fé, amém? Quando eu digo isso, nós, é crendo que a gente vai estar vivo, que não iremos passar pela morte, vamos dizer dessa maneira, que nós somos a geração do arrebatamento. Por que isso é prepotência? Não, mas é porque o apóstolo Paulo viveu dessa maneira. Nós, os que estivermos vivos, seremos... A gente não vai, amados, morrer, tipo assim, estou aqui, aí o arrebatamento é agora, e puf, morreu para... Não, a gente não vai passar pela morte. O corpo vai passar por uma transformação. As pessoas dizem com brincadeira, vai subir de tripa e tudo. Eu não sei, irmãos, o que é que vai acontecer com a tripa, não sei. Mas o corpo nosso será totalmente transformado, amém? Vai passar por uma transformação e a gente sobe para encontrar o Senhor nos ares, amém? Você fica feliz com essa expectativa? E aí, amados, ele é perfeito, não é? Aí a gente sobe e vem para cá, ó, vai estar com o Senhor, num período chamado... o tribunal de Cristo, desfrutando das bodas do Senhor, que a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto isso, amados, aqui na terra, aí começa uma situação bem difícil, amados. Vamos lá, a gente viu o que aconteceu. Vá para Daniel, no capítulo 9, versículo 27. A gente viu aqui que todo um contexto que a gente está falando, não é? Esse período aqui, mas depois que a igreja é tirada da terra por ocasião do arrebatamento, né, nós estamos dizendo que o mundo não se acaba. A igreja vai subir, mas vai ficar pessoas. Mas olha, sinceramente, eu sobre esse assunto eu tinha, meu Deus, será que eu vou subir? Você sabia que a gente só pensa que é da turma que vai ficar? Porque a gente, meu Deus, eu tô meio atrapalhado com algumas coisas. Será que eu vou subir mesmo?
Irmãos, quem ficar, a situação vai ser braba, viu? Existem alguns programas de televisão que ensinam técnicas de sobrevivência. A pessoa é lançada no meio do mato e lá você se vira. É fogo, roupa, se vira. Tudo você vai viver dessa maneira. E aí, amados, se você não tiver a segurança de que você vai subir, então é melhor ir aprendendo essas coisas, entendeu? Para viver dentro do meio do mato, porque a perseguição será ferrenha. E versículo 27 diz, aqui é falando do anticristo. Amados, o mundo está sendo preparado, certo, para um império de um anticristo. O que é um anticristo? O nome dessa palavra, anticristo, é uma pessoa, é uma autoridade, é um governo que é contra qualquer coisa que se pareça com Cristo. Se for coisa que tem a ver com Cristo, com Deus, com a Bíblia, com a palavra, esse império, esse homem da impiedade, da iniquidade, esse anticristo, ele é contra. E a gente percebe que o mundo está sendo preparado para isso. Você não consegue já perceber nas leis, na política, na vida, de que a palavra de Deus, as coisas que a gente quer zelar pela palavra de Deus, tem pessoas que vai fazendo com que não seja aprovado, que seja desconsiderado. Às vezes as pessoas não querem que a palavra de Deus seja anunciada nem nas ruas, nem nas escolas, mas isso ainda está leve. Porque é um fenômeno que no mundo todo vai estar acontecendo. O mundo, aos poucos, está sendo preparado para o governo do anticristo. Não aconteceu ainda, por quê? Porque a igreja está aqui. Agora, quando a igreja for retirada, aí o anticristo vai ganhar força para desencadear aquilo que está profetizado sobre ele. E ele diz, e ele firmará aliança com muitos, aqui é falando do anticristo, por uma semana, não é? Então essa palavra aqui, uma semana, é aquele último período que eu mostrei lá para vocês, é o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Depois que a igreja for arrebatada, vai continuar a gente aqui na terra. A vida vai seguir, porém, sem a presença da igreja. Quem é que vai subir? A igreja. Todos, amados. Se você reconhece que é a igreja do Senhor, você vai subir. E quem vai ficar? Quem não é igreja. E aí, nós entendemos, amados, pelo estudo da palavra de Deus, que no mundo todo, existe 3 classes de pessoas. Existem 3 raças. A humanidade é dividida em 3 raças. Judeus, que são os descendentes de Abraão. Nós não somos judeus, a não ser que você mesmo tenha uma descendência. Mas uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, você é igreja agora. E gentios, é fácil de saber quem é gentios, quem não é judeu. São todas as outras nações, todos os outros povos. Nós não somos judeus e nós não somos gentios. Quando a gente não tinha Jesus Cristo como Salvador, a gente era classificado como gentio. Pertencíamos à nação brasileira, né, por nacionalidade. Mas quando a gente aceitou Jesus Cristo, nós deixamos de ser gentios e passamos a ser igreja. A palavra diz, olha, vocês não são desse mundo, não é? A gente diz por amar o Brasil, eu sou brasileiro, não é? E de fato, temos uma nacionalidade, mas na verdade, no entendimento bíblico, nós não somos de nação nenhuma. Nós não somos desse mundo. Nós somos de onde? De lá do alto, somos de Cristo. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Amém? Então nós temos essa divisão digamos assim, de nacionalidade, não é? Em um certo sentido, somos brasileiros, oramos e intercedemos pela nossa nação, mas no sentido real da palavra, nós somos do Senhor, amém? Somos igreja do Senhor, nossa pátria é a celestial. Então, quando a igreja for retirada da terra, quem é que vai ficar? Quem não é igreja. E quem não é igreja? As nações e os judeus.
parte do povo judeu. E aqui, amados, vai acontecer aqui. Por que judeus vão passar por aqui? Mas Jesus veio para o que era seu. E os judeus não o receberam. Até ridicularizaram. Ei, esse aí não é nosso Deus, não. Esse aí não é nosso rei, não. E a verdade, amados, é que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. Jesus vem para implantar o reino. E os judeus disseram, não, esse aí nós não queremos, não. Esse rei aí nós não queremos. E aí Jesus disse, está certo. Não me querem, não? Muito bem. Eu vou ajeitar aqui os gentios, até que se complete o tempo deles. Mas eu virei, viu? Vocês vão me chamar. Hoje vocês estão me rejeitando, mas vocês vão me chamar. E eu só venho quando vocês me chamarem. Quando vocês clamarem, olha, bendito que vem em nome do Senhor. Vai acontecer isso, mas aí Jesus virá na sua segunda vinda. Amém? E aí, amados, vai acontecer isso. Porém, amados, olha que coisa. Aqui serão dias terríveis e o anticristo, ele vai chegar. Porém, ele não vai se apresentar como sendo, olha, eu sou o anticristo. Não, amados, ele vai se apresentar como solucionador de todos os problemas da humanidade. Eu vou estabilizar a economia, eu vou garantir a paz no mundo. Por isso Jesus diz, olha, quando vocês escutarem aí, olha, haja paz, fique ligado, porque haverá repetida destruição. Porque a paz será oferecida pelo anticristo, a segurança, ele vai oferecer. E aqui, amados, tem um detalhe aqui, nossa, amados, um detalhe aqui incrível. Nesse período, ele fará cessar o sacrifício. A Bíblia diz que o anticristo fará alianças. É um homem, né? É uma autoridade, vamos dizer dessa maneira, e ele vai propor aliança com os governantes da terra, e vai fazer alianças, e ele vai ser a pessoa principal, né, sob a influência de Satanás. Irmão, você sabia que nesse período, os judeus vão pensar que é ele, que ele é o Cristo, e vão fazer aliança, não todos, mas alguns vão pensar, e vão fazer aliança. Mas olha que coisa impressionante, nesse período, lá você sabe que lá em Jerusalém, não tem o templo, né? O templo foi destruído, né? Os irmãos conhecem um pouco da história, né? O templo, aquele templo bonito, né? Onde era, aquilo foi destruído, mas nesse período, amados, lá o templo vai ser levantado, e aqui diz o quê? Que vai ter aquela atividade dos judeus lá no Antigo Testamento, né, de trazer os sacrifícios, as ofertas, de fazer todo aquele cerimonial no templo, aquilo vai acontecer. O templo vai ser levantado, os judeus vão começar a fazer aquele preparativo de novo, trazer aquelas ofertas, e olha, e o anticristo vai chegar lá, amados. E vão pensar que ele é o Cristo, porém, está tudo bem, mas quando chegar aqui, ó, na metade da semana, por volta de 3 anos e meio, certo? Desse período, ele vai mostrar realmente quem ele é. Ele vai dizer, olha, para tudo isso aí, tira aqui a arca, né? Tira aqui o altar, esses instrumentos, tira tudo isso aqui, bota ali um trono, e eu vou ficar no lugar santo, e todo mundo aqui vem para me adorar. E quem não quiser, morra. Os irmãos estão entendendo? Ele vai se revelar. Ele vai se manifestar quem realmente ele é. E ele vai cessar, vai mandar parar os sacrifícios. E vai perseguir todo mundo que não concordar com o governo dele, com as ordens dele. Então será uma autoridade que vai ter força de governo, de autoridade, de política pública, mas também vai ser uma autoridade meio que espiritual, porque ele vai exigir para ele a adoração, porque ele quer se colocar no lugar de Cristo, para ser adorado. A gente vê isso ainda em Daniel, no capítulo 2, é o mesmo assunto. Tudo isso, mas vai acontecer nesse período. Aí a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou correr? Irmão, você não vai estar lá não, amém? Você vai estar lá em cima com o Senhor. Aí você diz, irmão Vasconcelos, mas eu tenho pena de quem fica. Então corra e anuncie essa palavra. É a única forma que a gente pode fazer para que pessoas não passem por isso.
É se agarrando com essa palavra. Por quê? Porque vai de primeira classe, sobe antes. Amém? No versículo 43, capítulo 2, versículo 43, diz: quanto ao que viste do ferro, é a mesma visão. Misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa parte aqui, ela quer dizer, vai se misturar por... É um reino que vai se misturar, mas por aliança, por casamento, por uma ligação, um acordo com poderosos da terra, vamos dizer assim. Mas não, no final, quem vai querer prevalecer é o anticristo, ele vai impor, né, o seu governo. Então, mas isso vai acontecer durante esse período, né? A Bíblia chama essa fase de princípio de dores e de grande tribulação. Ainda em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Olha, mas tem tanta palavra aqui que são detalhes. Aqui o anjo está falando com Daniel, e ele diz: olha, o teu povo, o povo de Daniel, que é o povo judeu, não é? O anjo vai se levantar a favor dos filhos do teu povo. Olha, Daniel, o anjo vai se levantar a favor da sua descendência. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Será um tempo de angústia, mas o anjo virá para trazer livramento para o teu povo. Vamos ainda, amados, veja só, mas ainda nesse período, né, de tribulação, Apocalipse capítulo 11, tem um texto que fala das duas testemunhas. A igreja já não está mais aqui na face da terra, mas nós queremos dizer para os irmãos que ainda haverá pregação do Evangelho, porém não pela igreja. A igreja está lá com o Senhor, desfrutando do bem bom. Aí no versículo 11, versículo 3, aliás, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim: e darei poder, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz: e darei poder às minhas duas testemunhas. Então, no período da tribulação, será levantado duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Sabe, a pregação do Evangelho será de uma forma mais, digamos assim, intensa, né? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-lhe sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aqui, mas nós estamos dizendo que será outras pessoas que vão participar da ressurreição para a vida. Então, durante o período de tribulação, essas duas testemunhas, né? Esses 2 profetas, que a gente não sabe dizer quem são, né? Porque não tem o nome deles aqui, eles serão levantados, eles vão pregar, eles vão profetizar, eles vão anunciar, e as pessoas vão ficar perturbadas com a pregação deles. E a Bíblia diz que a besta, que vai estar atuando nesse período de grande tribulação, vai atacá-los e vai matá-los. Mas eles não serão enterrados, o corpo deles ficará lá exposto na praça pública, e aí as pessoas: olha, aqueles 2 bobos, aqueles 2
que estava aqui gritando, falando, aí, ó o fim deles. E eles vão ficar lá. Porém, as pessoas vão comemorar, vão dar presente. Rapaz, ainda bem. Olha, irmãos, assim, sei lá, que Deus me ajude, que Deus me ajude. Mas entenda o que eu vou dizer. Às vezes, amados, a nossa pregação, não é? Na maioria das vezes é uma pregação que agrada, não é? Olha, e vai ajeitando, e a gente se sente tão bem. Eu gosto tanto de ir para a igreja, principalmente nos louvores. Eu volto tão aliviado para casa. E a gente vem como uma terapia, porque o louvor é bom e a mensagem, olha, você é uma bênção. Olha, e a pessoa se sente bem. Mas existem alguns lugares, mas que a pregação é mais. Eita, raça de vibra, arrependei-vos, convertei-vos. Aí essa, ninguém quer. Uma vez Jesus disse, olha, se vocês não beberam o meu sangue e não comer a minha carne, vocês não têm parte comigo, não. As pessoas disseram, vixe, esse discurso eu não quero mais esse homem. Porque o discurso ficou mais forte. Os irmãos entendem que a mensagem, nos nossos dias, ela pode agradar, não é? Ela pode desagradar, mas aí Deus, cada um conduza o seu. Olha, para cada, um ditado popular, para cada panela tem a sua tampa, não é? Existem pessoas, mas que se o pregador for falar, olha, meu irmão, você não pode fazer desse jeito, você tenha calma, você precisa se esforçar, lute contra, aí, pronto, tem uns que atendem, mas tem outros que se você disser assim, olha, faça um esforço, não peque mais não, é como se fosse ao contrário, irmão, isso mesmo, você está certo, por isso que às vezes levantam, olhe, o machado está pela raiz, viu, é melhor, o Senhor vai derramar logo o fogo, que é você não, pelo menos não ir para o inferno, aí a pessoa, eita meu Deus, aí se arrepende, se ajeita, não é? Cada panela tem a sua tampa, e Deus sabe para quem enviar cada um dos pregadores, não é assim? Mas no período, irmãos, da grande tribulação, não vai ter ajeitadinho, olha meu filho, não, a pregação será de uma forma, esses dois testemunhos, eles vão fazer coisas grandiosas, e muita gente não vai gostar não. Para com isso, rapaz, deixa das suas trambicagens. Tu já perdeu a oportunidade de subir e ainda está envolvido com essas coisas. Larga isso, rapaz, te orienta. Tu está pensando que isso é bonito? Eu estou aqui, irmão, tentando controlar as palavras, mas na verdade eu gostaria de dizer outras coisas. Mas, não é? Os irmãos entendem o que é que a gente está querendo dizer. E aí tem muita gente que não vai querer, não. Ei, rapaz, deixa de fazer negócio errado. E aí a pessoa não vai gostar, e a Bíblia diz que vai haver uma perseguição, aquelas duas testemunhas serão mortas. Aí, graças a Deus, nós conseguimos matar aqueles dois lá que queriam atrapalhar o governo do nosso anticristo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, trará sobre aqueles corpos espírito de vida, e aqueles corpos, embora estejam ali mutilados, ou não sei como, já vai estar lá depois de 3 dias, já se desintegrando, eles serão ressuscitados. Os irmãos entendem que a ressurreição é do corpo, amém? Então eles ressuscitam, o corpo é reestruturado, regenerado, e eles sobem para o Senhor. Ou seja, participa de quê? Da ressurreição da vida, amém? E ainda, mas em Apocalipse, meu Deus do céu, capítulo 19, aí tem um texto aqui, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 20, a minha Bíblia fala, Satanás aprisionado por 1000 anos. Olha só, depois da tribulação, desse período de tribulação, ao final dela, aí diz aqui, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Mas veja só, isso aqui é uma palavra incrível. A gente, meu Deus, tem que pedir orientação ao Senhor. Aqui, mas ao final da tribulação, Jesus vem, e ele estabelece, ele coloca alguns tronos, está vendo aqui? E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Foi colocado tronos,
E algumas pessoas sentaram ali, e a essas pessoas foi dado o poder de julgar. Irmãos, vê aí em 1 Coríntios, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 1, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Esse texto ele é esquisito, irmãos, mas vamos lá. Ele diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes dessa vida? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. E ele começa a reclamar uma coisa: olha, eu não estou acreditando no que eu ouvi. O apóstolo Paulo dizendo na carta: eu ouvi dizer que alguns de vocês estão com alguma questão entre vocês aí e estão levando para a justiça. Eu ouvi dizer que alguns de vocês estão botando peleja entre vocês e levando para o promotor, levando para a delegacia. Vocês têm condição e sabedoria para resolver as coisas entre vocês mesmos. Porque vocês, a igreja, olha, vocês vão julgar o mundo. Olha, se sobre vocês tem a capacidade e a responsabilidade de julgar as nações, de julgar o mundo, de julgar até os anjos, vocês acham que não teriam condições de resolver uma questão aqui entre vocês mesmos? Aqui o apóstolo Paulo deixa escapar uma notícia que Jesus Cristo traz também lá em Apocalipse. Jesus vem, estabelece tronos e pessoas são sentadas nesse trono, e a essas pessoas é dado a autoridade para julgar. Amados, a igreja, ela vem com Cristo, ela é a esposa de Cristo. Ela subiu como noiva, mas ela desceu como esposa. E Jesus vem para estabelecer o seu reino, e a Bíblia diz que a igreja reina juntamente com Cristo. Não é à toa, mas que a referência para Cristo é que Ele é rei de quê? De reis e senhor de senhores. Amém? E nesse sentido, mas nós temos a igreja tem uma posição especial no reino de Cristo. E aqui ele vem e estabelece os tronos, como está escrito aí, amados. E nós já falamos para os irmãos que a gente segue o entendimento de interpretação literal. E vi as almas, olha aqui, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas durante o período da tribulação, quando o anticristo se levanta e diz: olha, para com isso, eu agora é para me adorar, e quem não me adorar vai morrer. Muitas pessoas vão se aperceber, muitos dos judeus vão se aperceber que foram seduzidos, que foram enganados, porque o anticristo chegou com uma boa palavra, mas quando ele exigiu que parassem com o que tinha na Escritura, né, e que ele fosse adorado como Deus, muitos dos povos da terra, em particular os judeus, não, então não queremos não vamos fazer aliança com você, não queremos aliança com você, e aí vão correr, vão fugir, vão se esconder, mas alguns serão pegos, e os que forem pegos, vão passar por essa pressão, e muitos deles serão decapitados, serão degolados, irão morrer, mas não vão fazer aliança com o anticristo, e no dia quando ao final da tribulação, veja só, eles morreram, por não negar a Cristo, eles morreram por não aceitar a marca da besta. Mas a gente tem tanto medo dessa marca da besta, né? Quando passa aí na televisão dizendo: olha, está sendo estudado aí um chip, e todo mundo vai ter que botar, oh meu Deus do céu, tomara, oh meu Deus, e agora? Quando chega lá no banco, que vai tirar o dinheiro, olhe, você agora tem que fazer a sua senha digital, né? Aí, oh meu Deus do céu, aí a gente fica procurando qual é o caixa que ainda está tirando dinheiro só com um cartão, né? Sem botar o dedo, né? Porque vai pegar meu dedo, é a marca da besta, Irmãos, olha, não tenha medo dessas coisas, tá certo? Use as coisas do banco, não se preocupe com isso não, você é igreja do Senhor, e quando o anticristo vier colocar o seu império, a gente não está aqui, amém? Por acaso aqui alguém quer ficar para ver? Nós estaremos com o Senhor, amados, mas
quem ficar, e aí pessoas irão morrer por não aceitar o seu governo, por não se submeter, por não aceitar a marca, do jeito que está escrito. Professor, você está dizendo que a marca é o chip? Não, irmão, eu não estou dizendo não, foi só uma comparação. Eu não sei o que é a marca não, só sei que está dizendo que vai ter uma marca. Vai ter alguma coisa lá que vai ser colocado, não sei o que é. E muitas pessoas não vão aceitar, e quem não aceitar vai morrer. Olha aqui ele dizendo, eu vi as almas daqueles que morreram por não aceitar o domínio da besta nem a marca. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles foram, né, Jesus vem e Deus ressuscita eles. Todos eles ressuscitam. E é o que é que acontece? Eles reinam com Cristo durante 1000 anos. Então a igreja já está com Cristo. Os que morreram pelo período de tribulação, né, por não negar a Cristo, são ressuscitados e entram com Cristo para o milênio. Reinam com Cristo durante 1000 anos. Esses ressuscitaram. Agora aqui no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Vocês estão vendo, só quem ficou de pé para entrar com Cristo é quem se agarrou com Cristo. Quem fez aliança com Ele. Seja nesse período que nós estamos da igreja, que subiu, seja no período da tribulação, quem não aceitou, não, eu não vou, eu não quero esse homem aí, eu quero Jesus, olha agora os judeus clamando, ei, Jesus, a gente pensava que era esse, Jesus, nós nos arrependemos, vem, Jesus, vem, a gente se atrapalhou, a gente se enganou, mas agora nós, vem Senhor, aí eles vão reconhecer o Cristo que foi rejeitado lá atrás, e aí Jesus vem, amados, e aí sim, aí vem, e a Bíblia diz que Ele reúne todos os seus, aonde quer que esteja um judeu na face da terra, o Senhor reúne todos eles, venham para cá, porque há uma promessa de Deus restituir a eles o reino, e eles são convidados, e eles participam, eles entram no reino, e reinam com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Aí, irmãos, olha que coisa impressionante. Jesus começa a governar aqui na terra, um governo de 1000 anos, com o seu povo, com os salvos, com os redimidos. E a gente participa disso, amados. E a igreja tendo uma posição de destaque, porque ela é a primeira dama, amém? Ela é a esposa do rei, é a esposa do cordeiro. Então tem função de destaque. Mas, porém, amados, ainda debaixo da terra ficarão os outros mortos, as pessoas que partiram sem aliança com Cristo. Eles não têm participação nessa primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Eles ficam lá, os corpos. Onde é que está o espírito dessas pessoas? Está no Hades, no lugar de tormento. Estão em outra dimensão, o espírito está lá no Hades, mas os seus corpos ainda estão debaixo da terra por 1000 anos. E Cristo governando sobre a terra, um reino de paz, um reino de justiça, com a sua igreja e aqueles que entraram para o milênio. Aí diz aqui o 5, 6, feliz, e bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Sobre essas pessoas, a segunda morte não vai alcançá-las. Elas morreram uma vez, o corpo faleceu. Mas a segunda morte, né, que é a que está reservada lá para frente, que a gente vai ler aqui um pedacinho dela, essa é a ressurreição para a condenação. Vamos lá, versículo 7, vou seguir aqui. E acabando-se, olha, terminou os 1000 anos, passou 1000 anos, demora, mas terminou. E acabando-se os 1000 anos, Satanás, que tinha sido lançado no abismo, será solto da sua prisão. A gente, meu Deus, não está tão bonzinho preso lá dentro, né? Mas aí ele será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas está aqui tudo na mais perfeita paz. Mas ao término dos 1000 anos, Satanás é solto. E incrível que pareça, mas por atrevimento, ele ainda... Veja, só tem o povo de Deus na face da terra, mas por atrevimento ele ainda vai fazer guerra contra o povo de Deus, porém o Senhor não permite, e aí de uma vez por toda, pega ele e lança no lago de fogo, onde já está lá a besta e o falso profeta. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Olha aqui, mas isso aqui é impressionante. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí, amados, quando os irmãos prestaram atenção, passou 1000 anos os corpos embaixo da terra. E os espíritos dessas pessoas no lugar de tormento, no Hades. Mas ao final dos 1000 anos, Jesus agora traz todos os mortos que não ressuscitaram, chama todos, eles se levantam. E aí é colocado o livro da vida, só para comprovar que o nome deles não está lá. Por incrível que pareça, esse livro da vida que é colocado lá, não vai dar vida para nenhum deles. É só se alguém disser, ei, Senhor, está errado aí, meu nome é com J, olhe lá vai mostrar que não está. Olha, para frente, com J, com G, não está, tá certo? Você não está aqui não, pronto. Vai estar lá para testemunho. Mas vai estar o livro da vida e o livro das obras, a conduta de cada um, que cada um fez, está lá escrito. E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado. E esse julgamento aqui, mas eles ressuscitam e vão passar por um julgamento, e esse julgamento é para a condenação. E por que vai ser um julgamento? Não vai todo mundo para o inferno? Pega lá, abre a tampa do caldeirão e joga tudo lá. Não, amados. Tem gente que é ruim e tem gente que é muito ruim, não é? E cada um vai receber a consequência dos seus atos. Por isso que Jesus, olha, presta atenção, no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês aí. Porque essas pessoas fizeram coisas sem conhecer, sem ter nada de conhecimento da promessa. E vocês fizeram essas maldades sabendo. Então, para eles vai ser cobrado menos, mas para vocês vai ser cobrado mais, porque vocês têm conhecimento. Aí alguém diz, então é melhor a gente ficar sem saber. Mas olha, sinceramente, da nossa geração todo mundo sabe. Amém? Todo mundo conhece alguma coisa. E no dia do julgamento, cada um vai ser julgado pelas suas obras e haverá graus, não é, de condenação. Irmãos, olha, quando eu era... A gente pensa tanta coisa quando não conhece a Escritura. Eu pensava, amados, que o inferno, o chefe lá era o diabo. Ele ficava lá, tinha lá o gabinete dele. Ó, chegou um aqui, bota lá na 32. E aí ele saía, né? O chefe, o dono da casa. Não, amados, o inferno é um lugar de condenação. Foi Deus que criou de condenação, um lugar de julgamento. Não é para o homem. Ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas toda pessoa que o nome não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado nele. E cada um receberá graus de condenação diferente. E viu os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos. Olha, irmãos, que coisa impressionante. Tantas pessoas morreram no mar. Não é assim? Eu sou do tempo, amados, que eu me lembro do dia que Ulisses Guimarães morreu de um acidente de helicóptero. Tem alguém vivo que lembra que desse fato aconteceu? Não é? Pouquíssimas pessoas, muita gente já nasceu de lá para cá, não é? Mas eu me lembro, amados, rapaz, o helicóptero explodiu e pessoal, ninguém encontrou o corpo, né? Os peixes comeram. Irmãos, naquele dia, eu estou dizendo, a palavra está dizendo que o mar vai entregar os corpos de todas as pessoas que morreram no mar. O mar
Não sei como, mas toma, entregou todos os corpos. Né? Peixe, que já tinha, né, comido. Até o peixe que comeu já morreu também, mas não sei de onde vai vir. Vai vir tudo, mano, todas as partículas do corpo será ressuscitado e o mar vai devolver todos que morreram. Todos que, não sei como, isso aí, se fosse a gente, não achava nenhum pedaço, mas Deus sabe onde é que está, viu? E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, ou seja, o Hades, né? As pessoas que estão na dimensão dos mortos também vai entregar todos que estão lá, deram seus mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Versículo 21. E aí, novo céu, nova terra. Começa agora, amados, os tempos eternos. Será bom, amados, porque será com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. A morte não existirá. A Bíblia diz, olha, nenhum sentimento de tristeza, toda lágrima será enxugada dos seus olhos, haverá alegria constante, estaremos na presença do Senhor, estaremos com o Senhor eternamente, vai ser feito um novo céu, vai ser feita uma nova terra, e nós, amados, estaremos lá. Sabe, mas quando o apóstolo Paulo estava terminando sua palavra lá em Tessalonicenses, né, ele dizia, olha, não fica perturbado como quem não tem esperança, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos olhar, né, expectativa para aquele dia, para as coisas que virão, para a grandiosidade desse dia. Irmãos, olha, os irmãos conhecem, lembra da passagem, né, das 10 virgens, e tem lá, que o casamento, e 5 são espertas, são prudentes, né, e 5 são tolas. Irmãos, tantas vezes a gente já olhou assim, meu Deus, tomara que eu seja das prudentes, Senhor. Eu não quero ser das tolas, porque as tolas ficam, mas as prudentes é que vão. E eu achava, mas que aquilo ali era uma palavra para nós. Mas olhando os detalhes dessa passagem, na verdade, amados, essas 5 moças que estão ali, elas não são a noiva, não. Elas são as convidadas para a festa. Amém? Porque Jesus não pode casar com 10 não, nem com 5, quanto mais com 10. E aqui, mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, naquele tempo, a cultura, o casamento era assim, era tipo que arranjado, os pais conversavam, olha, vamos casar aqui os meninos, não é? E aí, fazia aquela palavra ali, os pais entravam num acordo, e aí tinha o dote, não é? Ou seja, o pai do rapaz levava uma grande quantidade de dinheiro e dava para o pai da moça. Está aqui, o dote, não é? E ali, amados, ficava já certo. Aquela moça estava o quê? Comprometida, né? Com o rapaz. Às vezes era nova, muito nova ainda, mas desde cedo já estava combinado. Então o pai do rapaz, está aqui o dote. E disse que era uma boa quantia, não é? Eita, amados, eu não sei se hoje ainda vale esse negócio do dote, né? Porque eu tenho duas moças, né? 2 meninas. Seria uma boa hora para esses dotes voltar, né? Mas aí o que é que dizia? Pronto, ele entregava lá os dotes, e aí ele ia-se embora, porque às vezes só vinha deixar resolvido. Mas aí o rapaz ia-se embora com o pai, e ele ia resolver as coisas, ia trabalhar, ia preparar uma casa, ele ia preparar uma condição de poder buscar ela. A moça ficava na expectativa, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. E quando ele chegasse, ela já tinha que estar pronta. Por quê? Porque ele já pagou. Os irmãos estão entendendo? Ele já deixou tudo acertado, já pediu autorização dos pais, já deu dote, já ficou tudo certo. Ele foi para outro local para poder preparar uma casa, arrumar as coisas. Quando ele disser assim, painha, pronto, já dá para a gente trazer a menina aqui, não dá? Porque quando a gente está querendo sair do aluguel, né? A gente
olha, não precisa nem pintar a parede, nem botar cerâmica, eu só quero levantar as paredes e botar a telha, pronto, eu entro para dentro e depois eu vou ajeitando depois, porque a gente quer sair daquele sufoco do aluguel. Então, ele preparava as coisas, deixava tudo em ordem, a casa. Painha, eu já posso buscar a menina, não pode? Pronto, meu filho, está tudo em ordem, você já está, pronto, vai buscar ela. Aí, amados, ele passou todo aquele tempo, a expectativa, ajeitando a casa, trabalhando, tudo, apressando as coisas, trabalhando de dia, trabalhando de noite. Descansa, rapaz. Não, vou buscar a menina. E de dia, de noite, fazendo hora extra para terminar para quê? Para buscar ela. E ela tinha que estar pronta. E aí, quando pronto, vai buscar, o pai dizia, vai buscar ela. Os irmãos estão entendendo a ilustração? Que esse menino, esse noivo é Jesus Cristo. E a noiva que está lá em casa esperando somos nós. Amém? Aí o pai diz, vai buscar ela. E aí, amados, quando ele chega, a noiva tem que estar pronta, a moça tem que estar pronta. Não dá tempo de pegar a sandália havaiana, não dá tempo de pegar a sacola que ficou em cima do guarda-roupa, não dá tempo, não, amados, já é para estar ali na porta da calçada ali esperando. Às vezes ela se cansava, porque não sabia quando é que ia acontecer, não é? Se fosse no tempo de hoje, mandava um WhatsApp, mas naquele tempo não tinha, não é? Aí o que é que acontecia? Ela, a moça, combinava com as amigas. Ei, vamos fazer assim, mulher? Vamos combinar, quem for casando primeiro, a gente vai ajudando. Vocês ficam aqui, tu fica lá na esquina, a outra fica lá na frente. E quando você perceber que ele vem, você diz, olha, o noivo. E aí vocês correm para a gente ir para a festa. Porque não sabia quando é que ia chegar. E aí, essas virgens eram as amigas da noiva. Eram as convidadas para o casamento. Por isso que quando o noivo chega de meia-noite, alguns estavam espertos, né? Dormiram todas, na verdade, mas alguns estavam ali com o azeite de reserva. Quando chega de meia-noite, que alguém grita, eita, lá vem ele. Aí eles acordam, acende as lâmpadas e vão avisar a noiva, olha, o noivo. E aí ele vem, entra na casa, pega a noiva, e diz, vamos embora, meu filho, vamos embora. Aí as amigas que estavam ligadas, entram e também vai participar da festa, irmãos. Quem não gosta de participar da festa de casamento? Participar da festa. Aí chega, teve um tempo que eu fiquei um pouco triste. Eu disse, mas rapaz, por que esse noivo não esperou uma coisinha, só um pouquinho? Deixa as outras chegar com a lata de óleo que elas foram comprar. Para que esse desespero todo? Irmãos, o rapaz passou não sei quantos anos construindo na casa, trabalhando de dia e de noite, cansado, sem descansar, faz a viagem todinha, chega na casa, minha filha, chega, vamos embora, que tem muita coisa para a gente botar em dias. Aí, esperar uma moça que esqueceu de comprar a lata de óleo, tenha paciência, irmãos. Aí não dá não. Olha, na outra festa você entra, viu? Agora vamos embora e pronto. E amados, essa ilustração, na compreensão como a gente fala, essa moça que está lá, comprada, não é? No sentido de que foi pago um preço por ela, que ela está com compromisso, né, com o noivo, ela está lá na expectativa, ela não vê a hora, ela olha para a sala, ela olha na janela, qualquer pessoa que vê um vulto, ela pensa que já é ele, e fica lá na expectativa, esperando. Assim somos nós, amados. Não é? É hoje, estou na expectativa, é hoje, passa um dia, passa dois, uma semana, um mês, é hoje, todo dia, mas é hoje, pode ser a qualquer momento. Aí ele vem e leva a sua noiva, a sua igreja, e todas as nações que também, né, tiveram essa expectativa, vão participar dessa grande festa. E quem não se preparou, amados, quem não ficou lá com o seu óleo, são essas pessoas que não vão participar dessa primeira ressurreição. Não participam. Não tem o que resta para as pessoas que partiram daqui sem o Cristo. O que resta para as pessoas é a segunda morte e a condenação eterna. Olha, irmãos, às vezes, quando uma pessoa da nossa família adoece, qualquer coisa a gente tem tanto medo, mas a gente faz de tudo para que alguém não adoeça, e para que se alguém adoecer, para que fique bom. A gente se empenha, a gente chama alguém para orar, e vai lá, porque é o natural nosso. Mas às vezes, parece que a gente tem muito mais preocupação de que alguém adoeça, do que alguém vá para o inferno. Porque alguém adoece e a gente se mobiliza para cuidar.
Mas, na verdade, todo dia está indo pessoas para o inferno e a gente não demonstra a mesma intenção, a mesma intensidade do cuidado. Os irmãos entendem o que eu falo? Porque aquilo que atinge o corpo, a gente quer fazer algum reparo. Mas quando o mal é um mal que vai atingir o espírito e a pessoa que morre sem Cristo vai para a condenação, isso não move o nosso coração, isso não nos incomoda tanto. Nós assim cremos, assim falamos, assim profetizamos, amém? Mas esse assunto, amados, tem muita gente, os irmãos sabem que tem muitos estudiosos, muitos mestres, muitas pessoas que têm um conhecimento avançado sobre esse assunto. E pode ser que, mediante essa palavra, alguém diga: ei, tu irmão Vasconcelos falou certo, viu? Pense tanta coisa que ele falou pela palavra, ele está certo mesmo, ele falou correto pela palavra. E pode ser que alguém diga: eita, agora o irmão deu uma viajada grande, viu? Alguém pode ser que não crê, como eu estou dizendo aqui, e venha falar: rapaz, o irmão viajou demais, fugiu demais. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, você precisa ter uma esperança. O que nós cremos, o que nós falamos, o que testemunhamos, o que testificamos, a forma como estamos vivendo, é crendo nessa esperança. Mas se você crê de uma maneira diferente, não venha dizer para mim não, porque eu estou crendo nessa esperança. Vá dizer para quem não tem esperança nenhuma. Porque você não fala para ninguém, e para quem está crendo em alguma coisa, você quer menosprezar. Não, deixa a gente crendo dessa maneira e vá atrás de quem não tem esperança nenhuma. Se junte a nós nessa palavra. Seremos profetas de Deus, comunicadores de Deus, falando alguma coisa, porque ou de um jeito ou de outro Jesus Cristo vem buscar a sua igreja e nós estamos na expectativa. Consolai uns aos outros com estas palavras. Amém?